Então, dando sequência aí à disciplina de projetos industriais do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a gente vai dar entrada aqui no tópico sobre investimentos e engenharia de investimentos. É um tópico aqui muito importante, nós tratamos dos projetos industriais e a gente precisa entender alguns conceitos que serão necessários aqui da nossa disciplina. Para começar aqui, eu vou dar uma breve introdução sobre a parte de investimentos, colocando aqui alguns conceitos para motivá-los a entender a necessidade de estudar esse tópico. Depois a gente entra aqui no tópico de matemática financeira, veremos alguns conceitos relacionados, por exemplo, com juros simples, juros compostos, o que é montante, o que é capital, desvalorização do meu capital e assim por diante, e por fim aqui a avaliação econômica de projetos de investimento. Para a gente iniciar, a gente sabe que a característica mais notável da atividade econômica de nossa época é a imensa luta que as nações desenvolvidas vêm realizando para eliminar o seu atraso econômico. A gente percebe nos últimos anos a grande quantidade de investimento, principalmente em regiões e países em desenvolvimento, no caso o Brasil, e que vários países têm dado foco para ajudar essas nações a se desenvolverem. E aí existe o investimento, projetos, compra de produtos, de matéria-prima e assim por diante. Então, a grande questão aqui é eu conseguir me equiparar com esses outros países. Essa luta que é bastante diferente daquela enfrentada pelos países envolvidos na época do capitalismo clássico. Por quê? Hoje não se trata mais de simples desenvolvimento ou crescimento como na época do capitalismo clássico, mas da eliminação do atraso em relação aos países desenvolvidos. A concorrência para se chegar aí em tecnologias de mesmo porte, de mesmo nível de países desenvolvidos, acaba sendo muito grande. Essa corrida pelo desenvolvimento acaba sendo muito ferrenha para que nós consigamos aí obter as mesmas condições econômicas e de desenvolvimento desses outros países. Então, na história humana, o fator limitante tem sido predominantemente material. Hoje, tudo que a gente tem de limitação, não só no passado, mas no presente, provavelmente no futuro, é a questão de falta de matéria-prima, falta de recursos, falta de dinheiro, falta de produtos, até mesmo a necessidade de substituição de algumas fontes de energia por outras renováveis, para que a gente consiga aí obter o desenvolvimento econômico. Hoje a gente não consegue fazer o desenvolvimento de uma tecnologia ou a compra de algum equipamento devido à falta aí de dinheiro. E isso acaba impactando fortemente na hora do nosso investimento e na hora do nosso desenvolvimento econômico. Então, o seu principal problema ainda é o desenvolvimento econômico, isto é, a superação desse fator limitativo. Ou seja, conseguir recursos para que nós consigamos ter o desenvolvimento econômico necessário para atingirmos nossas metas dentro da tecnologia. E sem o que o homem poderá entrar numa nova fase da sua evolução. Quando a gente não tem esse material, quando a gente não consegue ter essa disposição desse material, com certeza nós daremos um jeito, onde a gente acaba evoluindo e tendo algumas modificações, somente aí pela necessidade de tecnologias, com a vinda da indústria 4.0, a gente precisa de um desenvolvimento muito bom para alcançar essas potências mundiais, então isso daqui acaba sendo um fator limitativo que a gente precisa vencer. Então, nessa luta, a engenharia procura uma solução, tentando controlar e dirigir as forças físicas e materiais da natureza em benefício do homem. A engenharia sempre vai buscar uma solução. A ideia do engenheiro é encontrar uma solução para problemas, para melhorar a qualidade de vida do ser humano, das pessoas. Então, a economia estudando os aspectos sociais de produção e distribuição. Então, a gente vai fazer um mix aqui da engenharia com a parte de economia.
onde eu preciso estudar alguns aspectos sociais de produção e de distribuição dessa minha tecnologia, dessa minha matéria-prima ou do meu produto. Então, nós temos, portanto, a engenharia procurando a eficiência tecnológica e a economia procurando a eficiência econômica. Quando eu mixo a tecnologia com a economia, eu consigo aí aplicar aí o meu desenvolvimento. Então, tenho duas áreas aí predominantes para tratar a parte de investimentos. Então, na integração dessas duas ciências, nós vamos ter aí a engenharia econômica, que ela vai procurar harmonizar a eficiência tecnológica com a eficiência tecnológica. Ela chegar num ponto de equilíbrio entre tanto a tecnologia quanto a economia. Em outros termos, a engenharia econômica ela procura subordinar a técnica de produção desenvolvida pela engenharia aos fins da atividade econômica do homem. Então, para isso, eu preciso ter o desenvolvimento, mas a partir do momento que eu tenho desenvolvimento, eu preciso ter um desenvolvimento do produto com uma grande economia. Eu consigo fazer um projeto ou um produto, uma planta industrial, onde eu maximizo a tecnologia e minimizo os meus custos. As funções da engenharia econômica aqui eu vou resumir em alguns tópicos. Primeiro é determinar o objetivo. O que eu quero alcançar? Qual que é a finalidade com que eu quero fazer o desenvolvimento da engenharia econômica? Depois determinar os fatores e meios estratégicos. Como que eu vou alcançar esse meu objetivo? Quais são os meios? Quais são os fatores que vão me limitar ou que vão me ajudar a alcançar esse objetivo? O terceiro é avaliar as alternativas de engenharia. Eu consigo ter algumas outras opções, ou consigo ter outros caminhos para que eu consiga ter aí a alternativa para se alcançar esse meu objetivo? Preciso fazer essa análise e o engenheiro entra aqui. Depois, interpretar o significado econômico dos projetos de engenharia. Eu preciso entender o que esse meu projeto significa na parte econômica, o quanto que ele se traduz em dinheiro, quanto que eu preciso entender para alcançar esse meu objetivo. E assim, por fim, assistir no processo decisório. Aqui o assistir é dar assistência, não é simplesmente ficar de olho olhando, tá? A gente vai assistir aqui na questão do desenvolvimento aqui do meu projeto, do meu processo para a gente alcançar o meu objetivo. E quando eu tenho assistência aqui nesse processo decisório, vai muito em conta tanto da parte da engenharia quanto da parte econômica. Eu não tenho as duas áreas aí trabalhando separadamente, sempre em conjunto. Então, a engenharia econômica reconhece que o dinheiro tem valor no tempo, ou seja, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo eu demando para desenvolver um projeto ou algum processo, mais dinheiro eu acabo demandando e gastando para esse desenvolvimento. Então, é intuitivo entender que R$ 100 em seu bolso hoje tem mais valor do que R$ 100 que chegaram às suas mãos daqui a 6 meses. Você sabe muito bem que há uma desvalorização ou uma valorização das moedas dos países, e isso daqui varia muito com a economia. Então, se você tem hoje um certo valor para investir, se você não fizer esse investimento ou fizer o desenvolvimento do seu produto ou do seu projeto hoje, você pode ter aí algum problema no futuro, principalmente com a desvalorização aí do seu dinheiro. A gente sabe muito bem, a gente é um pouco mais antigo, a gente lembra. Olha, com R$ 10 antigamente eu conseguia comprar várias coisas. Hoje com R$ 10 a gente não consegue comprar quase nada, que é um fator muito limitante. Antigamente você ia no mercado, com R$ 100 você comprava, fazia uma boa compra. Hoje R$ 100 você compra aí uns 5, 6 itens no máximo, dependendo do mercado. Então vamos ver uma situação aqui, um caso real. Você necessita de R$ 50.000 para atender a uma necessidade financeira. Um banco lhe propõe um empréstimo nesse valor, que deverá ser pago após 3 meses. O banco depositará R$ 50.000 em sua conta e você pagará a ele R$ 60.000 ao final desse período. Por quê? O banco precisa ter um retorno levando em consideração que após esses 3 meses, esses R$ 50.000 não vão valer mais o mesmo valor. Eles terão um valor de R$ 60.000. E nisso, para o investimento do nosso projeto industrial, é muito importante entender para que eu consiga chegar aí num consenso de quanto que eu tenho, quanto que eu vou dispor para fazer o pagamento disso. E aqui entram os conceitos de juros,
onde eu teria alguns juros, tanto simples quanto compostos, aonde vão atender aí a desvalorização desse meu valor, desse meu capital. Então, nessa situação, você pode ver que, primeiro, existiu uma transação financeira entre o banco, que é o agente credor, e o cliente, que é o agente devedor. A gente vai denominar de operação financeira. Então, você passou o dinheiro entre o credor e o devedor, e isso é denominado como operação financeira. Segundo, essa operação financeira tem um valor inicial de R$ 50.000, que eu vou chamar de capital, e um valor final de R$ 60.000, que eu vou chamar de montante, e teve uma duração de 3 meses. Então, aqui eu me atento aqui com 3 denominações: capital, montante e tempo, que é a minha duração de 3 meses. Então, há uma diferença entre o montante e o capital, que será denominada de juro da operação. Esse juro será um custo que você e uma remuneração para o banco. Então, tanto para você vai ter um custo e para o banco é uma remuneração, para ele conseguir ter o mesmo valor aí depois de 3 meses de R$ 50.000. E por fim, existe um agente que empresta o dinheiro, que é denominado credor, e existe um agente que toma o dinheiro emprestado, que é denominado devedor. Então, aqui são alguns conceitos que vão fazer parte, a partir de agora, do nosso cotidiano dentro do investimento. Então, vamos definir aqui o que é capital. Eu vou chamar o capital aqui de cesão. Ele é o valor inicial de uma operação financeira expresso em unidades monetárias. Real, dólar, ien, seja lá o que for. Então, esse valor inicial pode ser numerário ou depósitos bancários disponíveis. Pode ser aqui o valor de um título de dívida no início de um processo financeiro. E pode ser também o valor de ativos físicos, prédios, máquinas, veículos e outros, no início de um processo financeiro. Então, não precisa ser exatamente um número. Pode ser um título, pode ser um ativo físico, depende aqui da condição que eu tiver do meu capital. Tem muitas pessoas que vão fazer um empréstimo e deixam lá como um suporte a sua casa, ou um carro, ou uma máquina, ou ele faz a venda desses produtos para fazer o empréstimo no banco como uma garantia. Então, observe aqui que na situação anterior, o capital corresponde ao valor de R$ 50.000. Agora, a operação financeira. Como eu falei para vocês, é o ato econômico pelo qual determinado agente possuidor de capital, chamado de credor, transfere esse capital a outro agente econômico, que eu vou chamar de tomador ou devedor, mediante condições previamente estabelecidas, que normalmente envolvem alguns fatores. Essas condições previamente estabelecidas geralmente estão dentro de um contrato, estão mostrados, estão claros, tanto para o credor quanto para o devedor, para que não haja aí problemas futuros. E isso daqui envolve, primeiro, a remuneração paga pelo tomador ao credor, pela utilização do capital, os prazos e as formas de devolução do capital e da remuneração acordada. Então, quanto tempo que você precisa me devolver? Como que você vai fazer essa devolução? Então, eu preciso entender quais são esses fatores que estarão dentro do meu contrato. E, por fim, as garantias de pagamento que o tomador ou do devedor apresentará ao credor. Olha, se eu não conseguir pagar dentro do prazo estabelecido, eu tenho como garantia um terreno, um prédio, ou então um equipamento, um carro e assim por diante. Então, a operação financeira ela é usualmente formalizada por meio de um documento que genericamente será denominado de título de crédito. Então, esse título de crédito que vai me garantir a operação financeira, ele que formaliza a operação financeira. E a gente entra aqui no próximo conceito, que são os juros, ou juro. Eu vou chamar ele aqui como sendo um J maiúsculo. Ele é o valor da remuneração do capital acordado entre o credor e o devedor em uma determinada operação financeira. O montante, que eu vou chamar aqui de emissão, é a soma do capital e dos juros que foi acordado na operação financeira e que é devido ao seu final. Então, qual que é a nossa ideia? Para que o meu valor tenha o mesmo valor no futuro, ou seja, se o meu R$ 50.000, para que ele tenha o mesmo valor daqui a 3 meses,
eu preciso incluir os juros. Então, os 60 mil reais que eu vou pagar equivale aí aos meus 50 mil reais de hoje. E aqui, por essa definição, a gente consegue mostrar a seguinte relação. O montante é o capital mais juros. Então, eu chego no valor aí que eu devo pagar aí para o meu credor. Outra definição aqui é o valor presente, que eu vou chamar aqui de PV, Present Value, é o valor de uma operação financeira na data presente. Então, é um valor intermediário entre o montante e o capital. Ou seja, você precisa pagar algo daqui a um ano, hoje que fazem 6 meses que eu comecei, que eu fiz o meu empréstimo, quanto é o valor presente? Se eu quiser quitar a minha dívida com 6 meses, quanto que eu preciso quitar? Considerando aí a valorização ou a desvalorização da minha moeda. E por fim, o valor futuro é o valor de uma operação financeira em qualquer data compreendida entre a data atual e o vencimento da operação. Eu preciso fazer essas atualizações caso eu queira quitar aí meu contrato. Então, de modo análogo ao valor presente e o capital, também o valor futuro é frequentemente tomado como sinônimo de montante. Ok? Isso daqui tem que ficar bem claro para essa definição de valor futuro. Outro conceito que nós temos é o valor nominal, é o valor de uma operação financeira constante do título de crédito que a documenta. Ele pode ser tanto o valor inicial ou capital, quanto o valor final ou montante de operação. Então, o valor nominal, se você estiver ali no início, é o capital. Se você estiver no final ali, vai ser o seu montante. Então, alguns autores adotam nomenclatura de valor de face em vez de valor nominal. Então, se vocês procurarem alguns livros, algumas definições, vocês vão encontrar essas duas condições aí para o valor nominal. Mas significa a mesma coisa. Então, frequentemente, o valor nominal, o valor futuro e montante, eles são tomados como sinônimos, apesar das diferenças conceituais existentes. Isso daqui acaba confundindo um pouco na hora que você for tratar aí, na hora do seu investimento. Então, isso daqui precisa ter um pouco de cuidado. Como a gente viu, existem diferenças aí no contexto. Então, aqui só para uma figura, para ficar mais fácil para a gente analisar, nós temos aqui no eixo X o tempo. Então, começo lá em 0, 1, 2, até N, menos 1 até N. E aqui eu tenho no início o meu capital, que é o meu valor presente, e depois eu tenho o meu montante, que vai ser o acréscimo do capital mais os juros, que eu vou chamar de valor nominal. Então, como vocês podem perceber, conforme vou tendo aí o espaçamento do tempo, conforme o meu tempo passa, eu tenho variação temporal desse meu valor, esse meu valor vai modificar até chegar aí no final. E isso tem que ficar, porque é interessante também, se você quiser quitar uma dívida antes, vai sair um pouco mais barato para você, para que você consiga aí fazer a aplicação e a quitação final. O fluxo de caixa, que vai estar aí dentro dos nossos conceitos, principalmente depois que estivermos aí produzindo o nosso produto. Então, o fluxo de caixa é uma sucessão temporal de entradas e de saídas de dinheiro no caixa de uma entidade. Então, quanto que entra e quanto que sai. Então, você entrou numa loja para comprar uma geladeira. O vendedor lhe informa que o preço à vista da geladeira é R$ 1.500. Informa também que o pagamento pode ser financiado em 4 parcelas iguais, mensais, de R$ 400. Então, qual que é a nossa ideia aqui? Se a gente perceber 4 parcelas mensais iguais de R$ 400, no final essa geladeira aqui vai custar R$ 1.600 e não R$ 1.500. Então, você faz a compra e opta pelo financiamento, ou seja, pelo parcelamento aí dessa tua dívida. De modo que terá 4 desembolsos mensais sucessivos de R$ 400. Esse é o seu fluxo de caixa dessa operação. Ou seja, R$ 400 que você está entrando. Então, colocando aqui de forma de imagem, eu tenho aqui o meu período, tenho o período lá iniciando no momento da compra. O primeiro mês vou pagar 400, segundo 400, terceiro 400 e o quarto 400, totalizando o valor aí da geladeira com o valor atualizado de R$ 1.600. Então, aqui há uma taxa de juros, eu vou chamar aqui de I minúsculo, que expressa em forma unitária a relação entre o juro, J,
gerado numa operação financeira e o capital ser nela empregado. Então, observe que essa taxa de juros está relacionada com a duração da operação financeira. Então, vai determinar aqui do tempo. Então, denomínio de juro é o valor do juro gerado por um capital em um determinado período unitário de tempo. Então, a taxa de juros para essa unidade de tempo, expressa em forma unitária, eu vou definir aqui como sendo o I, que é a taxa de juros, que vai ser os juros dividido pelo capital, vezes o período que eu tenho. O AP aqui, eu classifico aqui como ao período. E a gente tem alguns períodos, como nós vamos ver aqui nas próximas slides. Essa taxa de juros, ela pode ser expressa também de forma percentual. Basta eu aplicar aqui a multiplicação de 100% dentro aqui da minha equação que eu defini no slide anterior. E os números que expressam a taxa de juros são acompanhados de uma expressão que indica a temporalidade da taxa. Ou seja, eu terei algumas expressões abreviadas da seguinte forma. AB, que significa ao dia, AM ao mês, AB ao bimestre e AA ao ano. Então, tem todas essas classificações para o meu ao período. E isso aqui vai definir o quanto que essa taxa de juros vai variar. Quanto maior for, como é uma multiplicação, vai ser proporcional, diretamente proporcional. Então, quanto maior for esse tempo, maior vai ser aí o meu juros. Então, aqui para um exemplo inicial, eu tenho um capital de R$500 e rende juros de 10 unidades monetárias em 2 meses. Então, eu tenho aqui capital 500, tenho aqui os juros em 2 meses e o tempo aqui 2 meses. Qual que é a minha taxa de juros I? Então, se eu calcular, vai ser o meu juros dividido pelo meu capital, multiplicado aqui por 100% para saber aqui a porcentagem. Então, realizando aqui, então, o meu juros dividido pelo meu capital em 2 meses, eu vou chegar aqui, o meu período, de 2%, minha taxa de juros de 2% ao bimestre, ou seja, em 2 meses. Entrando aqui no próximo conceito, para a definição de juros, eu primeiro classifico os juros como juros simples. Em regime de juros simples, o juro é determinado tomando como base de cálculo o capital da operação e o total do juro é devido ao credor no final da operação. Então, eu vou ter aqui como resultante a fórmula geral de juros em regime de juros simples e as formas relacionadas que são mostradas a seguir. Então, juros vai ser o capital vezes o meu minha taxa de juros vezes o período. Se eu quiser calcular o capital, é só eu passar dividindo os juros dividido aí pelo meu tempo, pela minha taxa de juros. E, por fim, aqui, se eu quiser determinar qual que é o valor da taxa de juros, é o meu juros dividido pelo capital vezes o tempo. Então, o J aqui é o meu juros gerado no período, o C é o capital no início da operação, o I é a taxa de juros por cada período e N é o tempo decorrido. Essa aqui é o cálculo de juros simples. Tem aqui um segundo exemplo. Eu tenho um comerciante que tomou um empréstimo de R$1.000, R$1.000 de unidades monetárias para ser pago ao final de 5 anos. Determine o juro gerado nessa operação para as seguintes taxas de juros: 10% ao ano e 30% para o quinquênio, ou seja, aqui 5 anos. Então, é um exercício aqui bem interessante para que vocês desenvolvam, tentem desenvolver aí na casa de vocês. E na nossa aula síncrona, eu vou resolver ele com vocês, ok? Próxima denominação aqui é a montante. Montante vai ser a soma do capital e do total dos juros devidos na operação. A equação geral do montante ela pode ser deduzida a partir da sua definição e da expressão geral dos juros. Então, eu sei que montante é capital mais juros. Se eu substituir na questão do meu juros simples, eu sei que juros é capital vezes a minha taxa de juros vezes o tempo, então eu consigo fazer a substituição aqui na minha segunda equação para determinar aqui o meu montante. Então, a partir daqui, eu consigo determinar aqui, em regime de juros simples, a base de cálculo do juro. Ela não se altera ao longo do tempo e é sempre o capital inicial. Então, observe que o juro devido em cada período de incidência é constante.